Oi, gente! Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa função afim ou função do primeiro grau. Então, vamos começar falando sobre os coeficientes dessa função. Lembrando que uma função afim ou uma função do primeiro grau é uma função escrita nesta forma aqui: f de x igual a x mais b. A, que é aquele númerozinho que acompanha o x, ele é chamado de coeficiente angular. E B, que é o que a gente chama de termo independente, aquele número que está sozinho, é chamado de coeficiente linear. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Então, exemplo, y é igual a 3x menos 5. Quem é o A? O A é o 3, correto? Ele é o meu coeficiente angular. Quem é o B? B é o menos 5. Ele é o meu coeficiente linear. Segundo exemplo, y é igual a 4 menos 2x. Quem é o A? É o menos 2. Lembrando que quando eu procuro o A, eu procuro o número que está associado ao x. E quem é o B? O 4, aquele número que está sozinho que a gente chama de termo independente. Então, ele é o meu coeficiente linear. E quem é o coeficiente angular e quem vai ser o meu coeficiente linear? Coeficiente angular é a inclinação da reta, lá no nosso gráfico da função afim. E aí temos duas alternativas. Quando o meu A é maior que zero, ou seja, o meu A é positivo, a minha reta é crescente. Quando o meu A é menor que zero, ou seja, negativo, a minha reta é decrescente. E aí aqui eu dou para vocês uma formulazinha para eu achar o A partir de 2 pontos do gráfico. Se eu tenho gráfico que tem demarcado 2 pontos, ou se eu não tenho gráfico e eu tenho 2 pontos dele, eu posso achar o A, o meu coeficiente angular, através dessa fórmula aqui. Diz o seguinte: A é igual a ΔY sobre ΔX. E quem vai ser ΔY? O y2 menos o y1, ou seja, o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto. Quem é ΔX? x2 menos x1. O x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Então, aqui vamos a um exemplo. Dados os pontos P, 0 e 3, ou seja, x é 0 e y é 3, e Q, 2 menos 1, x é 2 e y é menos 1, determine o valor do coeficiente angular. Ou seja, se eu quero o coeficiente angular, eu quero o valor de A. E eu tenho o quê? Esta fórmula aqui. Então, eu vou escrever A vai ser igual a ΔY sobre ΔX, que vai ser igual, eu quero y2 menos y1. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto. Então, eu vou dizer que aqui é x1, y1. O Q é o meu segundo ponto. Então, aqui é x2 e aqui é y2. Então, vamos lá. y2 menos 1. Repete esse sinal de menos. Quem é o y1? 3. Aqui embaixo, x2. Quem é o meu x2? 2. Menos o meu x1, que tá aqui, 0. E agora efetuo isso aqui. Menos 1, menos 3. Sinais iguais eu somo e mantenho o sinal. Então, menos 4. Sobre 2 menos 0, 2. E quanto é menos 4 sobre 2? Menos 2. Então, tá aqui. Esse aqui é o valor do A, ou seja, do meu coeficiente angular, de uma função que passa por esses 2 pontos aqui. Tranquilo? Se não, qualquer dúvida me chama na plataforma. Exemplo 2. Observe o gráfico a seguir e determine o coeficiente angular da reta e diga se é crescente ou decrescente. Então, o que a gente tem que fazer aqui, gente? Identificar pontos dessa reta. Eu preciso de 2. Aqui eu tenho vários, Tenho esse aqui, tenho esse aqui, tenho esse aqui e tenho esse aqui. Vamos chamar assim A, B, C e D. Eu vou fazer aqui com C e com D. Vocês podem fazer com qualquer um depois se quiser ver que vai dar o mesmo valor. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, dar as coordenadas desse ponto C. Em primeiro lugar, C, qual o valor de x no C? 2, correto? E o valor de y no C?
está aqui 2 também. Então, C é 2, 2. D, preciso das coordenadas desse ponto também. Quem é o X do D? Ó, segue o ponto até tocar no eixo Y, 3. E quem é o Y de D? Segue até tocar o Y, 4. Então, eu já tenho. O que eu vou fazer? Usar a mesma fórmula que eu usei no exemplo anterior. Então, A vai ser ΔY sobre ΔX. E quem é o ΔY? O Y2 menos o Y1. Nesse caso aqui, vai ser o Y de D menos o Y de C. Então, vai ser 4 menos 2. E X2 menos X1. X de D, 3, menos o X de C, que é 2. 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. 2 sobre 1, 2. Então, esse aqui é o meu coeficiente angular desta reta, desta função. E é para dizer se é crescente ou decrescente. Lembra? Aqui, meu coeficiente angular. Como é que é a inclinação da reta? Se o meu A for positivo, a minha reta é crescente. Se o meu A for negativo, a minha reta é decrescente. O meu A é 2. Então, A é igual a 2. Isso é positivo ou negativo? Positivo. Então, é maior que zero. Logo, essa reta aqui é crescente. Opa! Tranquilo? E agora vamos falar do coeficiente linear. É o ponto onde a reta toca no eixo Y. Lembrando que a reta de uma função é a curva dele, né? Assim chamado. Aqui nesse exemplo, por exemplo, a minha reta é isso que está em azul. Os outros demais são os eixos. Eixo X, eixo Y. E isso aqui é a minha reta. Onde que aqui nesse exemplo ela toca o eixo Y? No ponto menos 2, tá vendo? Então, nesse caso aqui, o meu coeficiente linear seria menos 2. Eu até poderia montar essa função, já que eu tenho o valor de A e o valor de B. Que B é onde o ponto toca o eixo, onde a reta toca o eixo Y. Então, vamos aqui a um exemplo. Obtenha a equação da reta. Equação da reta nada mais é que uma função do primeiro grau, que passa pelo ponto 2 e 4 e tem coeficiente angular igual a 3. Então, vamos lá. Coeficiente angular, A. A é igual a 3. Se eu quero uma equação da reta, eu falei para vocês, eu quero uma função f de x igual a ax mais b. E eu tenho esse ponto aqui. O que significa esse ponto? Quando o meu x for 2, o meu y é 4. Então, eu vou substituir todas essas informações aqui nessa função do primeiro grau. Lembrando que f de x é o mesmo que y, correto? E quanto vale o y? 4. Então, 4 vai ser igual a, que no caso aqui é 3, vezes x, que no caso aqui é 2, mais b. Agora, é só resolver essa continha aqui, que é uma equação do primeiro grau. Vou trazer para cá. 4 é igual a 3 vezes 2, 6, mais b. Letra para um lado, número para o outro. Se o b já está aqui quietinho positivo, eu vou pegar esse 6 e jogar para lá. Repito, o 4, se o 6 é positivo, ele vem negativo, igual a b. 4 menos 6, menos 2, é igual a b. Ou seja, b é igual a menos 2. É o que ele me pediu. Não, ainda não. Esse aqui é o valor do b. No caso, o meu coeficiente linear. Ele pediu a equação da reta. A equação da reta é escrever a função do primeiro grau. F de x igual a x mais b. Então, agora eu vou substituir. F de x eu tenho o valor de A e tenho o valor de B. No lugar de A, 3 vezes x mais b, que no caso b é negativo, então vai ficar menos 2. Então, essa aqui, é a resposta deste exemplo. Tranquilo? Agora, continuando. Crescimento e decrescimento da função afim. Nada mais é do que aquela mesma história que a gente falou sobre o coeficiente angular. Quando o A for positivo, a reta é crescente. Quando o A for negativo, a reta é decrescente. Então, quando o nosso A, que é o nosso coeficiente angular,
for maior que zero, ou seja, positivo, a minha função vai ser chamada de crescente. E, de forma análoga, quando o meu a for negativo, a minha função é decrescente. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O gráfico. Toda função do primeiro grau que for crescente, a reta vai ficar nesta posição aqui, vindo da esquerda, subindo até a direita. Beleza? Sempre, isso não vai mudar. Ela pode passar aqui, ela pode passar aqui no meio, ela pode passar aqui em cima, mas ela sempre vai ter essa posição, começando na esquerda e subindo para a direita. Assim como uma função decrescente, ela vai começar na esquerda lá em cima e vai descendo até chegar ao lado direito, tá? Isso sempre vai ser assim, gente. Quando for crescente, ela tem esse padrão e quando for decrescente, ela tem este padrão aqui. Alguma dúvida? Tranquilo? Para finalizar, a gente vai estudar o sinal de uma função afim. O que é estudar o sinal de uma função afim? É determinar os valores de x para os quais a minha função é maior que zero, ou seja, positiva, que a minha função é menor que zero, ou seja, negativa, e quando a minha função é igual a zero, tá? Então, assim, a função ela pode ser crescente ou decrescente, como a gente viu anteriormente. E em cada caso a gente vai ter uma situação. Repara aqui, eu tenho somente o meu eixo x. É um esboço de um gráfico. Essa aqui é a minha reta, ó, daquela forma, começando na esquerda aqui embaixo e subindo, quando ela é crescente. Esse ponto aqui, é o zero da minha função, ou seja, é onde a reta toca no eixo x. Então, o que eu vou observar? Esse cara aqui sempre vai ser o zero da minha função, ou seja, quando a minha função for igual a zero. À esquerda dele, eu tenho o quê? Para baixo do eixo x, e para baixo do eixo x é o quê? Negativo, correto? Então, antes aqui do zero da minha função, quando a minha função for crescente, a minha função vai ser negativa. E aqui, depois do zero da minha função, eu tenho a parte de cima do eixo x. A parte de cima do eixo x é o quê? Positiva. Então, nesse momento aqui, depois desse valor, a minha função vai ser positiva. Aí, quando a minha função é decrescente, ou seja, o meu a for menor que zero, eu tenho a reta nesta posição aqui. O zero da função vai ser sempre o ponto onde a reta toca no eixo x. Aí aqui, antes desse valor, ou seja, quando for menor que o zero da função, eu estou acima do eixo x, ou seja, a minha função é positiva. E depois desse valor, eu estou abaixo do eixo x, ou seja, a minha função é negativa. Tá, falei muito, não entenderam nada. Vamos por exemplo. Estude o sinal da função f de x igual a 2x mais 4. Qual o primeiro passo que eu vou ter que fazer aqui? Calcular o zero dessa função. Como é calcular o zero? Pegar a função 2x mais 4 e igualar a zero. Estou chamando y de zero. Resolve isso. 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 dividido por 2, x é igual a menos 2. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um esboço do gráfico. Só que quando eu faço esse esboço, eu traço somente o eixo x, tá? Aí um segundo passo, eu preciso identificar se essa função ela é crescente ou decrescente pelo valor do a. Qual o valor do a? Tá aqui, é o termo que acompanha x, é 2. 2 é maior que zero, então essa função é crescente. Se ela é crescente, eu preciso saber disso para quê? Para posicionar minha reta. Minha reta começa na esquerda aqui embaixo e vai subindo até a direita. O ponto onde a reta toca o eixo x é exatamente nesse valor aqui, que é o menos 2, certo? Agora aqui, antes do menos 2, a minha função é o quê? Negativa, porque está abaixo do zero, certo? E depois do menos 2, a minha função é positiva, porque está acima do zero. Agora, como que eu vou dar a resposta? Eu vou dizer que f de x é exatamente igual a menos 2. Perdão, f de x é igual a zero. Estou sem borracha aqui, vou riscar.
para x igual a menos 2. A minha função é positiva, ou seja, maior que zero, em que momento? Aqui, não é? Depois ou antes do menos 2? Depois, né? Então, para x maior que menos 2. E quando que a minha função é negativa, ou seja, menor que zero? Para cá, não é? Quando vem antes do menos 2. Então, para x menor que menos 2. Pronto, isso aqui é o estudo do sinal da minha função. Agora vamos ao segundo exemplo, estudar também o sinal dessa função. Então, primeiro passo, calcular o zero. Menos x mais 3 igual a zero. Menos x é igual a menos 3. Quando a minha letra está negativa, eu multiplico toda essa equação por menos 1. E o que significa multiplicar por menos 1? Trocar o sinal de todo mundo. Então, x é igual a 3. Segundo passo, ver o valor do a dessa função. Quanto ao a aqui? Se é menos x, é menos 1. Isso é maior ou menor que zero? Menor que zero. Então, a minha função é decrescente. Eu preciso fazer esse passo para quê? Para quando eu for fazer o esboço do meu gráfico, eu preciso posicionar a minha reta. Então, se ela é decrescente, a minha reta é assim, correto? Aqui onde a reta toca no eixo X, é esse ponto aqui, 3. Aqui em cima, se está acima do eixo X, a gente sabe que é positivo. Se está abaixo do eixo X, eu sei que aqui é negativo. Agora, vamos estudar? F de x vai ser igual a zero para x igual a 3, correto? Que é o zero da minha função. Agora, quando a minha função vai ser positiva, vai ser maior que zero. Repara, ela é maior que zero antes do 3. Então, se é antes do 3, é menor ou maior que 3? Menor, né? Então, para x menor que 3. E quando que a minha função é negativa, ou seja, menor que zero? Ela é negativa nessa parte aqui, correto? Que vem depois do 3. Então, depois do 3 são os números que são maiores que 3. Então, isso aqui é o estudo do sinal da nossa função. Gente, se tiver alguma dúvida, me chama na plataforma, não acumula as dúvidas. Qualquer coisa tem no livro de vocês também. Valeu!